Muito boa tarde a você que nos assiste aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Muito prazer estar mais uma aula aqui com vocês. No meu caso, é a primeira aula para o nono ano. Eu sou o professor Osmar e vou estar aqui hoje trabalhando com o professor Jonas. Boa tarde, Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, né? E eu vou ser o representante de vocês aqui no chat hoje. Então, o Osmar vai ser o professor e eu vou representar vocês aqui. Vou ser a voz de vocês no chat, que vocês colocarem. Vou tentar ler o que a maioria colocou aqui como resposta, tá? E, só para curiosidade, a gente está de xadrez hoje, né, Osmar? Xadrez, né, Jonas? Por que será? Então, hoje, toda a equipe aqui do Centro de Mídias, né, câmera, produção, diretor, tá todo mundo de xadrez aqui, porque nós estamos representando aquela semana da festa junina, né? Geralmente podia acontecer no sábado passado ou no próximo, né, Osmar? É verdade, festa junina é uma das festas os eventos mais tradicionais das escolas que se tem, né? Infelizmente, por conta de todos esses problemas que estão acontecendo no Brasil, ah, essa festa foi adiada, né, Jonas? Isso mesmo, ela foi adiada, ela não foi suspensa nem nada. Então, acredito que a primeira festa aí que vocês têm que pedir quando retornar é uma festa junina, né? Participar de uma coisa tão que a gente faz tantas vezes, tantos anos, né, dentro da escola, né, Osmar? É verdade. Deu saudade agora, né? Então vamos lá para a aula hoje, continuando a ideia de notação científica? Ora, Então, nesse primeiro slide aí que vocês vão ver, nós vamos só relembrar uma situação que eu passei na aula anterior, né? Semana passada vocês viram a ideia de soma de notação científica. Então, o que nós tínhamos ali na adição, né? Então, tinha lá o tamanho do coronavírus, né? Entre 5 vezes 10 a oitava e 2 vezes 10 a menos 7. E aí eu somei dois valores. Eu somei 1,3 vezes 10 à terceira com 1,53 vezes 10 à terceira. Lembrando, regrinha de adição aí na notação científica. Mantém a base, ó, tá vendo que eu mantive o 10 à terceira, e eu somo, no caso, os coeficientes. 1,3, 1,53. Então eu tenho o 2,83. A mesma coisa vai acontecer para a subtração. Então, para a subtração é o mesmo modelo. Subtrai os coeficientes, mantendo, no caso, o expoente. No final ali a gente só andou uma casa para ficar, lembra? Naquele número considerável, que a gente considera ele como um número significativo. Tranquilo essa, eu acho. A gente já viu na aula passada essa, né, Osmar? tranquilo, né, Jonas? É aplicação de conceitos assim bem fundamentais. E notação científica é uma daquelas coisas que sempre estão aí aparecendo na vida da gente, não é isso? Isso mesmo, né? Então vamos tentar fazer um exemplo. Inclusive está no caderno do aluno aí para vocês vão poder ver. É o seguinte. Então, nesse exemplo aí, está na página 65 do seu caderno do aluno. Esse exercício, né, esse exemplo, basicamente, qual que é a ideia? Eu poder somar o valor 1 e o valor 2 e eu poder subtrair esse valor 1 e valor 2. Nesse caso da tabela, eu já está dando os valores. Então, eu quero somar ali que nem está ali, ó, no valor 1 mais o valor 2, na primeira linha. Eu tenho 2,5 vezes 10 à sexta, mais 1,5 vezes 10 à sexta. Mesma ideia da anterior. Mantém a base, né, 10 à sexta, soma os coeficientes. 2,5, 1,5, eu encontro como 4. Bem tranquilo, como a gente já tinha feito anteriormente. Na linha de baixo está, no caso, uma subtração. Então, eu converti ali, ó, 4,7 vezes 10 à sexta ali, ó, eu converti para 10 à sétima, para eles ficarem na mesma base. Aí eu subtraí 47 menos 10 e conseguiu resolver. Isso daí já está no caderno do aluno para vocês, tá? Vocês podem ver, já está no caderno do aluno. Vocês podem identificar, vocês podem resolver isso daí. Já está lá para vocês. Isso aí já está no caderno. Vocês não precisam refazer nem nada. Só que tinha dois espaços em branco. Vamos tentar fazer esses dois espaços em branco? Na tela de vocês vai aparecer a resolução. Então, eu quero a subtração ali que está em vermelho, é a primeira linha, eu quero a subtração. Mantenho a base, como nós já tínhamos feito anteriormente, né? Mantenho a base 10 à sexta e subtraio.
2,5 menos 1,5, eu encontro como 1. 1 vezes 10 elevado à sexta. Essa é a primeira. E na segunda linha, ali é uma soma. 4,7 vezes 10 à oitava é o 47 vezes 10 à sétima, como vocês viram ali. 47 mais 7 dá 54. Poderia deixar 54 vezes 10 à sétima. Mas quem quiser, a regra lá, né? Uma casa significativa, eu encontro 5,4 vezes 10 à oitava. Esse exercício aí é só um complemento que vocês podem identificar que nós temos no caderno do aluno, só para vocês verem continuando a aula passada. Então, na aula passada, infelizmente, não deu tempo de resolver esse exercício, e aí nós só passamos para vocês. Só que existem mais duas linhas dentro dessa tabela. Vocês podem identificar essas duas linhas, tá? Então, vamos tentar deixar eles fazerem essas duas linhas? Vamos tentar, Jonas. Então, aí vocês têm a primeira atividade, que é justamente sobre a tabela que o Jonas falou. É basicamente uma repetição, um ajuste daquela tabela, daquele exemplo que o professor Jonas passou para vocês. Quanto tempo, Jonas? Acho que 2 minutos dá para fazer, pelo menos uma parte dela, nem que nós tenhamos que fazer as demais, né? Acho que dá, né? Vamos lá? Então, 2 minutinhos e a gente já retorna. Retornamos aqui, né? Esse exercício aí demanda algumas habilidades que nós vimos na aula anterior. E a habilidade, no caso aí, é vocês conseguirem somar e subtrair. Como talvez tenha ficado um pouquinho difícil ou não tão claro para vocês, nós vamos fazer, o Osmar vai fazer no Flip, mas eu tive algumas respostas, tá? Gustavo, por exemplo, colocou 8,2 vezes 10 à terceira. A Ana Beatriz colocou 104 mais 4,1, colocou 108,2 vezes 10 à terceira, colocou 8,2 vezes 10 à oitava. Então, são muitos valores. E aí, com o caderno do aluno, talvez seja até mais simples com vocês, a gente fazer um passo a passo, beleza? Nesse passo a passo aí, o Osmar vai explicar até melhor para vocês, tá? Vamos lá? Então, o que acontece, gente? Vamos colocar a resolução na tela para eles darem uma visualizada? Aí, legal. Tá? Essa parte em vermelho que aparece aí é o que a gente vai dar uma reiterada nelas aqui. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O 104,1 menos o 4,1, ok? Eu não estou enxergando. Vou pegar o óculos, ok? Então, o que acontece? Aqui é 104,1, de onde ele veio? Desse ajuste que você vai fazer aqui no valor 1, ok? Então, perceba que ele permanece da mesma forma. E esse valor 2 que aparece ali, 4,1 vezes 10 à terceira, é isso? Tá?
Tá? Ele aí a gente vai ter que fazer um acerto para ele. Então, o que acontece? A gente vai ter o 104, transformar na mesma base, tá ok? Então, o problema dele está justamente aí. Então, a gente vai ter o 104,1, 104,1 menos o 4,1, Esse que multiplica... 104,1 aí é o que você converteu, não é sim, isso? sim, ele foi convertido, tá ok? Então, a gente vai fazer essa subtração, multiplicar por 10 elevado à terceira, e aí o que a gente faz? Vai resolver essa subtração e a gente obtém quem? Obtemos o 100. 100 vezes quem? Vezes a base, que é o 10 à terceira. E aí o que você percebe? Que você ainda consegue ajustar essa situação porque ela não está na forma de notação. O 100 não se encaixa como a notação. E aí o que a gente vai fazer? Lembra daquele processo que você tinha? Quando você movimenta essa vírgula, qual que é a tendência do expoente? É ele aumentar. Então a gente tem o 100, a gente vai movimentar, né? Vai voltar essa casa decimal, voltou uma. Foi para o 4, voltou 2, foi para o 5. Então, na realidade, a gente vai ter quem? 1 vezes 10 elevado à quinta potência. Tudo bem? Basicamente, é só andar a vírgula ali do 100, né? Isso. Se eu andei 2, então 10 à terceira virou 10 à quinta, né? Isso, verdade. Tá? Tudo bem? Ó, vamos continuar. Na linha de baixo, tá vendo aqueles valores que estão colocados em preto? 4,4 vezes 10 à terceira, é isso? Tá? Que vai ser igual a 0,0044 vezes 10 à oitava, vezes 10 à oitava. É isso, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Você vai perceber que esse valor aí, ó, você já tem dois valores. Tá? Aquele 8,2 menos o 0,0044 vezes 10 à terceira, é isso? Não estou enxergando nada, gente. Vezes 10 à quinta. Vezes 10 vezes 10 à quinta. O que acontece? Daí você já extrai uma informação. Você vai extrair quem? O valor 1, tá ok? Porque você colocou ele em evidência, ou seja, você tem o 8,2 menos o 0,0044, que é o outro valor. Esse valor aqui, ó, você tem que colocá-lo na base conveniente, tá ok? Então, esses dois valores aí foi o que você tirou da subtração, né? É isso aí. Tá? Então, o que acontece? Fazendo essa estruturação, o que acontece? A gente já tem o valor 1 e já tem o valor 2. Aplica esse conceito, a gente vai somar 8,2 mais esse 0,0044 vezes 10 à oitava? Isso. Vezes 10 à oitava, somou e a gente vai obter o resultado. Tá? Não é um exercício que você vá fazer correndo. Muito pelo contrário, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, porque ele exige de você o quê? Uma certa disciplina em relação à questão dos expoentes. Tá? Mas com calma, com paciência, repita esse exercício, refaça ele mais uma vez aí no seu caderno, tá ok? E qualquer coisa, peça ajuda para o seu professor, mande as perguntas aqui para a gente, que a gente de alguma maneira vai tentar ajudar. Tudo bem? Beleza, é isso aí. Então, para esse exercício, né, a gente poder ver, nós conseguimos encontrar algumas coisas aí relacionadas. Então, tomem cuidado com essa andar de casa, digamos assim, né? Tentem executar, como que eu acredito que vocês já tenham visto essa questão da notação científica, só lembrando. Mantenha o expoente, é uma adição e uma subtração. Você vai manter o expoente e vai somar esses coeficientes. Esse expoente tem que estar no mesmo, né, Osmar? É verdade. Grande diferencial aí é você colocar esses expoentes na mesma base. Não é isso? Então, trabalhou na base 10 e aí você faz esse movimento. Aumentar o expoente, diminuir o expoente, observando o quê? Esse movimento que a vírgula faz, como o professor Jonas falou anteriormente. Tudo bem? Isso aí. É isso. Vamos para o próximo? Já ouviram falar em densidade demográfica? Nos dias de hoje, falar em densidade demográfica é extremamente importante por conta desse coronavírus, né, Jonas? Nossa, é muito importante, né? A densidade demográfica é uma questão que nós vamos verificar, que ela é muito importante, principalmente agora nessa atual situação no qual se encontramos, né? É verdade. Então, o que acontece aí? Temos uma situação, um problema, tá ok?
Quando pensamos em quantos habitantes o Brasil tem por quilômetro quadrado, estamos falando da densidade demográfica. Considerando que o Brasil tem 8.516.000 quilômetros quadrados de área e que a população em junho de 2020 era de aproximadamente 211.600.000 habitantes, como devemos fazer para determinar a densidade demográfica brasileira? Alguma sugestão, Jonas? Razão, né? Razão, o professor Jonas falou de razão hoje, lá no 8º ano? Sétimo ano, tá? Então vamos ver como é que a gente faz? O que a gente está dividindo aí? É uma divisão simples, não é uma razão simples assim na sua estruturação, é lógico. Mas você pegar 211.600.000 e dividir por mais de 8 milhões também, não é uma conta simples. Você pode fazer uso da calculadora, mas veja, você tem que dominar a técnica da divisão. Vai haver algum momento na sua vida que a calculadora ela não vai fazer parte da sua vida. Você pode usar? Pode, não tem muito problema. Agora, você não pode criar uma relação de dependência direta com ela. Pensei em qualquer operação, eu vou usar a calculadora. Aí não pode, tudo bem? Fazendo a divisão, 211.600.000 dividido por 8.516.000, a gente vai ter um número aproximado, né, Jonas? Não exato. Isso mesmo, então a gente está dividindo o número de habitantes, então eu pego esse total, a densidade demográfica é o número de habitantes dividido pelo metro quadrado, né? No caso ali o quilômetro quadrado. É como se fosse, lembra aquela história do show? Tinha a quantidade de pessoas no show e aí você poderia localizar ou ver quantas pessoas poderiam ficar? É a mesma ideia. Então, eu estou calculando o número de habitantes que tem e dividindo, né? Então, essa basicamente é a ideia da densidade demográfica, como está na telinha aí para vocês. Se você reparar, ali a densidade demográfica do Brasil, ela vai dar aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado. Na realidade, isso é um arredondamento. Então, esse arredondamento, esse ajuste que foi feito, foi feito para dar uma impressão mais exata, mais inteira do qual é, na realidade, a densidade demográfica aqui do nosso país. Vamos lá? Ok, uma situaçãozinha para a gente pensar aí. Pensando na situação apresentada para o cálculo da densidade demográfica brasileira, podemos usar notação científica, não podemos? Sim, é um modelo, né? É um jeito da gente localizar e poder colocar esse número muito grande, né? De uma forma mais simplificada. É verdade. Então aí a gente tem o primeiro valor aí, esses 211.600.000, que é a população brasileira. O que a gente vai perceber? Que você vai pegar e transformá-lo numa potência de base 10, cujo expoente é 8. Qual é o fato que parece estranho? Se você for contar a quantidade de zeros aí, a gente tem apenas 5 zeros, né? Mas como é que aparece esse 8 aí nessa história, gente? Esse 8 ele vem daquele processo de voltar às casas decimais, não é isso? Então, o que acontece? A gente tem lá o 2... Vou fazer aqui no flip para a gente ter uma ideia. Tá? Então, a gente tem 2, 1, 1, 600, 0, 0. Ok? Então, a gente poderia pensar assim, eu tenho 2 vezes, quantos zeros eu tenho aqui? 4 zeros, né? Tá faltando um, 4 né? zeros. Tá faltando mais um. Não, 4 zeros, estava certo. Estava certo? Não. 5, são 5 zeros, Jonas. 5 zeros. São 5 zeros. Tá? Então, a gente tem aqui, vezes 10 elevado à quinta. É isso? Ou seja, certo. A quantidade do expoente é a quantidade de zeros. Veja, não está em notação científica. Isso. Vamos imaginar, e aí, em aulas anteriores já foi dito isso, esse posicionamento da vírgula aqui, você vai retornar ele. Então, toda vez que você retorna, o que você vai fazer? Aumentar um expoente. Então, voltou 1, voltou 2, voltou 3, opa, já está em notação científica. Então, o número que temos aí é 2,116 vezes, quantas casinhas nós voltamos? 3. 3, portanto, 5 mais 3, portanto, temos 2,116 vezes 10 à oitava. Nós Tudo bem? paramos no 2 ali porque ele é um número significativo, né? É a parte significativa desse número, por isso que parou a vírgula ali no 2, né? Isso, tá? E aí o que você vai perceber? Que houve um arredondamento, né? Olha lá na sua, como que a gente tem ali, 2,1 vezes 10 à oitava. Posso trabalhar com esse arredondamento? Posso, sem muitos problemas. Tudo bem? A linha de raciocínio é a mesma utilizada para a gente calcular a
a área do Brasil aí em notação científica. O que acontece? Você vai ter 3 zeros. Então, a rigor, você teria quem? 8,516 vezes 10 a terceira, tá ok? Como a gente está recuando 3 casas decimais, então ele sobe lá para quanto? Para 10 elevado a 10 elevado a sexta. Beleza, então a gente pode usar a mesma ideia da anterior. Dividir o número de habitantes em notação científica e dividir pelo número, né? No caso aí, os quilômetros, né? Ou a quilometragem quadrada que nós temos, não é isso? Perfeito. Ah, então, o que a gente vai fazer? Fazer a divisão. Se você for perceber, a gente vai ter o 2,1 já aproximado, não é isso? Vezes 10 a oitava, e a gente vai dividir por 8,5 vezes 10 elevado à sexta. A divisão aí, ela é simples. Você vai pegar a parte numérica, né, o 2,1, e dividir pelo 8,5, que vai dar aproximadamente aí 0,25. E lembra, o que acontece? Você está dividindo duas potências de mesma base. Inclusive, vamos falar daqui a pouco nos próximos slides. Você vai conservar a base e subtrair esses expoentes. Ou seja, 8 menos 6, temos 2. Portanto, 0,25 vezes 10 ao quadrado. É isso? Então, notação científica basicamente é só manter a base e subtrair os expoentes. O de cima menos o do denominador. É verdade. Quando a gente estiver dividindo, é essa a ideia. Quando a gente estiver somando, a ideia é outra. Mas a gente vai chegar lá aos pouquinhos, tudo bem? Temos, então, uma densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas de onde veio esse 25 aí, se na realidade a gente estava com 0,25 lá em cima vezes 10 ao quadrado? Vamos arrumar isso? Então, o que a gente tem? 0,25, ok? Vezes 10 elevado a quem? Vezes 10 elevado ao quadrado. Na prática, o que você tem aqui? Você tem 0,25. A gente pode pensar que 10 ao quadrado é quanto? É 100, não é isso? Pode, Jonas? Sim, isso mesmo. 10 ao quadrado é 100. Então, essa brincadeira de ficar voltando, trabalhando esses conceitos, ela é importante para a gente. A aula de matemática tem que ser legal. A aula de matemática não tem que ser chata, né? Tem que ser divertida, criar situações em que a gente goste do que está fazendo. Ah, professor, mas tem situações que é muito difícil, que isso, que aquilo. Gente, é a questão de parar, tentar, repete, repete. Repete uma, repete duas, e vai chegar um momento que você vai acertar. Olha o conceito aqui, ó, 10 ao quadrado, quem que é? É o 100. E multiplicar por 100, né, foi-se o tempo que a gente armava aquela conta toda, né? No meu tempo de escola, o professor obrigava a gente a armar a conta, tá? Hoje em dia, a gente sabe que não precisa mais isso, né? Multiplicou por 10, o que você faz? Avança, né? No sentido de progredir uma casa decimal. Multiplicou por 100, você vai adiantar, você vai avançar quantas casinhas decimais? 2, não é isso, Jonas? Isso mesmo. Portanto, esse 0,25, vou até colocar em vermelho aqui, ó. Ele avançou um algarismo, multiplicamos por 10. Avançou o segundo, multiplicamos por 100, e aí chegamos a um número que a gente já sabia, né? 25 habitantes, é isso? Isso, habitantes por quilômetro quadrado. Por quilômetro quadrado. É muita coisa, né? Se você for pensar aqui em São Paulo, esse número não existe, não. É que nós temos que ver que muitas áreas, né, no Brasil não são habitáveis, né? Então, por conta disso que parece que o número 25 é bem menor, né? É verdade. Então, você vai ter a densidade demográfica lá de alguns estados do Brasil, ela é absurda. Em outros, ela é extremamente densa, né? Acho que a gente pode falar nesses termos. Mas aí abre um link total, né, entre matemática e geografia, extremamente importante. Vamos falar de multiplicação e divisão com notação científica? Aí você já deve ter visto em alguma situação essa estrutura aí, né? De um lado um cérebro branquinho, do outro um cérebro todo colorido, não é isso? Cérebro colorido é a matemática trabalhando. Primeira delas, quem que a gente tem ali? A elevado a m, que multiplica a elevado a n. Lembra dessa regrinha, Jonas? Lembro. Basicamente, essa regrinha aí é o que a gente vai conseguir resolver essa parte da notação, né? É verdade. Conservo a base e somo os expoentes. Aí perceba, uma questão interessante que a gente já vem falando desde o começo da aula. Perceba que o a ali do a elevado a m e o a elevado a n, as bases são iguais. Então, o princípio fundamental todo da estrutura é que as bases sejam o quê? Iguais, tudo bem? Na segunda situação, a gente tem uma fração, ou razão, não é isso? Então, a gente tem o a elevado a m e o a elevado a n, ali no denominador.
Como se existe uma divisão entre duas potências, repito, de mesma base, você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Confere? Isso mesmo. Então é uma das formas, né, de nós podermos escrever a ideia de como nós multiplicamos e como nós dividimos as potências, né? É verdade. Vamos lá? Exemplinho 3 ali, ó. Resolva as multiplicações entre os números representados em notação científica. Tá? Na letra A, ali a gente tem 2,5 vezes 10 a menos 8, que multiplica 2,3 vezes 10 a 6. Bom, o que a gente vai fazer? Ali a parte numérica, o 2,5, a gente vai multiplicar pelo 2,3 sem nenhuma novidade, nenhum problema. Perceba que as bases elas são iguais. A base é 10. O que muda? Os expoentes. Como você está multiplicando, você vai conservar a base e somar esses expoentes. Ou seja, eu somo o menos 8 mais 6. E menos 8 mais 6, na realidade, aquela regrinha lá do sexto ano, né, dos números inteiros, eu devo 8, paguei 6, continuo devendo 2. O que nos resta? Fazendo o produto, fazendo a multiplicação, 2,5 vezes 2,3, temos ali os 5,75 vezes 10 elevado a menos 2, e essa a solução. Nenhum problema, né, Jonas? Uma curiosidade, eu não preciso ter a mesma base, né? Eu não preciso ter um mesmo expoente, né? Eles podem ser diferentes nesse caso. Pode, o expoente pode ser diferente. O que não pode, a regra, é exatamente essa, que você tem que ter bases iguais. O expoente não tem muito problema, pode ser positivo, pode ser negativo, desde que naturalmente você faça as operações corretas. Tudo bem? Vamos lá, atividade 2, é isso? As distâncias no universo são medidas em anos-luz, ou seja, cada um deles representa a distância percorrida pela velocidade da luz em um ano. Então, esta é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Você tem noção do que é a velocidade da luz, Jonas? Olha, eu tenho noção, mas eu não tenho ideia de como que ela é. Eu tenho noção porque eu conheço esse número, já vi esse número. Mas eu não tenho ideia do que ela é. Então, o que seria mais ou menos esse número? É um número absurdo, né? É a distância que a velocidade, que a luz percorre num determinado espaço de tempo. Né? No caso ali a gente tem em metros, né? Unidade de medida metros por segundo. É muito grande, né? É muito rápido. E aí é justamente essa questão, né? Porque ali está na forma de notação científica. Na letra A a gente pede que você escreva essa distância com todos os dígitos. É tranquilo? Sim, Jonas? Tranquilo, essa daí dá para fazer. Essa daí eu acho que todo mundo vai acertar. Na letra B, quantos metros aproximadamente possui um anos-luz, considerando que o ano tem 365 dias? Vamos lá? Beleza, quanto tempo? 2, 3? Vamos dar uns 3 minutinhos para eles? 3 minutinhos, turma. Capricha.
Retornamos aqui com essa música bem animada que mudou aí, né, no intervalo. Muito animada, olha, gostei, hein? Valeu, produção. Então, aqui, Osmar, muitas respostas, muitas mesmo, e eu acredito que eles só não entenderam, talvez, o segundo passo da questão B. Mas a maioria das respostas foram a seguinte: o Felipe Alves colocou 300 mil, a Maria Luísa 300 mil, a Gabriele 300 mil, o Lucas Daniel 300 mil, Felipe Lopes 300.177 e o Danilo colocou 300 mil quilômetros e na B 9,4608 vezes 10 elevado a 15. Nossa. Tá certo? Vamos lá? Tá um negócio estranho aqui, né? Mas vamos dar um jeito nisso? Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, vamos lá. Eu tenho o 3. A gente sabe que a quantidade de zeros no número, o que acontece? Ela está associada aqui ao expoente, concorda? Então, na realidade, aqui eu vou ter quantos zeros? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aí. Então o pessoal teve uma confusãozinha aí, né? Se a gente for falar em 300 mil, eu estou tirando esses 3 zeros, não é isso? Então, na realidade, a gente vai ter aí ó, uma velocidade de quanto? De 300 milhões de metros por segundo. Tá? É essa a ideia. Tudo bem? Tá. Aí na segunda pergunta, tá? Quantos metros aproximadamente possui um ano-luz, considerando que um ano tem 365 dias? Aí a gente vai ter que voltar na anotação, tudo bem? Qual que é a velocidade aí em questão? Tá? Aí a gente vai trabalhar com a anotação, temos quanto? 3 vezes 10 elevado à oitava, não é isso? Então temos 3 vezes 10 elevado à oitava, tá? Esse ΔS aí, isso é física, vocês vão ver o ano que vem, variação do espaço dividido pela variação do tempo. Esse tempo aqui ele está em dias, ou seja, 360 e 365. Tudo bem? Se a gente for fazer essa multiplicação aqui, ó, a variação do espaço, é isso, tá? Ou seja, quantos metros possui, a gente vai ter os 365, tá ok? Que vai multiplicar quem? Que vai multiplicar 3 vezes 10 elevado a oitava. Aqui a gente pode fazer tranquilo essa conta, não é isso? Quando a gente for fazer isso aí, a gente vai chegar com quem? 10.095 vezes quem? Vezes 10 elevado a oitava. Só qual é o problema aí, Jonas? Aí é só resolver, né? Na tela deles vai aparecer como a gente resolve, né? É só andar a vírgula. Então ele soma ali, né? Ó, 10 à terceira, que ele converte. E aí dá 10 elevado a 11, 1,095, 10 elevado a 11. É isso aí. Beleza? Essa movimentação, movimentou uma, toda vez que ele movimenta para a esquerda, aumenta o expoente. Movimentou uma, duas, três, 1,095, aí está em notação, vezes quem? Vezes 10 elevado a 11, está aí a nossa resposta. Por hoje é só, gente. Muito obrigado pela participação. Tá? Obrigado, Jonas. Obrigado, eu que agradeço a participação de vocês. Lembrando que essa habilidade, a parte 2, é a EF09MA18 e nós vamos retomar ela amanhã também de novo numa próxima aula. Muito obrigado a todos. Gente, obrigado. Até a próxima.